Capítulo 977. Klein não ficou surpreso com a resposta de Patrick Bryan. Ele acenou com a cabeça gentilmente e disse: "Quantas vezes você já reencarnou?" Com base no que ele sabia, um imortal morria uma vez a cada 60 anos antes de reviver. Eles então perderiam a maior parte de suas memórias, que precisavam ser recuperadas lentamente. Foi como o início de uma nova vida. Esse era o conhecimento que vinha da poção, então Patrick Bryan entendeu facilmente o que o abençoado queria dizer. Ele refletiu sobre suas palavras e disse: "Ainda não tenho 50 anos. Não sou um imortal há mais de 10 anos. Klein então perguntou: "Quando você mudou de fé para Nosso Senhor?" Aqui, Senhor se referia ao Senhor do submundo. Bryan relembrou por 2 ou 3 segundos antes de dizer: "Eu tinha acabado de comemorar meu 30º aniversário naquela época. Entrando no mundo do mistério aos 30 anos e se tornando um Beyonder. Tornando-se um semideus da sequência 4 antes dos 40. Essa velocidade significa um talento chocante ou que ele é um abençoado. De fato, seu espírito e corpo foram influenciados pela singularidade do caminho da morte durante aquele ritual." Enquanto Klein ouvia, ele ficou mais certo de sua teoria de antes. Claro, comparado a como ele levou apenas um ano para passar de uma pessoa comum a um semideus da sequência 4, a velocidade de avanço de Patrick Bryan não foi nada. Nesse ponto, Klein não sentia que houvesse algo para ser comovente, porque ele era realmente um abençoado. Além disso, ele tinha trapaças muito maiores. Depois de pensar um pouco, Klein perguntou: "Qual é a sua identidade pública atual?" "Sou homem de negócios. Tenho 2 fábricas de roupas em Backlund. Superficialmente, acredito na deusa da noite eterna e sou um defensor do novo partido." Patrick Bryan se apresentou. Klein quase soltou uma zombaria enquanto continuava: "Quantos membros do episcopado luminoso você tem sob seu comando? O que eles estão fazendo?" Já preparado, Bryan respondeu eloquentemente: 2 equipes, um total de 12 Beyonders. Alguns deles estão trabalhando na minha fábrica de roupas, enquanto outros estão na indústria de relógios. Todos eles têm suas próprias ocupações formais. Normalmente, eles serão cuidadosos ao fazer proselitismo com as pessoas ao seu redor. Os progressos nesta matéria são muito lentos e não constituem o objetivo principal. Não temos mais de 100 crentes. Na maioria das vezes, eles procuram pistas que Deus deixou para trás, bem como os diversos materiais necessários para o ritual do despertar. Com as pistas em mãos, realizaremos as operações. E uma vez reunidos os materiais, experimentaremos diferentes rituais de despertar e procuraremos o mais eficaz. Sou a principal pessoa por trás desta operação e também sou fundamental nos rituais. Você parece muito orgulhoso disso. Klein perguntou sobre outros assuntos e recebeu respostas detalhadas. Finalmente, pensou por um momento antes de dizer com uma expressão severa: "De acordo com a revelação de Deus, você deve seguir minhas instruções a partir deste momento." Patrick Bryan levantou-se imediatamente e fez uma reverência solene. "Sim, Excelência." Klein assentiu levemente e respondeu: "Primeiro, pare todos os rituais e pare de coletar materiais. Deus já despertou parcialmente. Ele está em seu estágio de recuperação, então não deve ser perturbado por quaisquer barulhos." Do ponto de vista de Klein, independentemente das mudanças nos rituais de despertar de Bryan, eles foram direcionados para a morte artificial, a singularidade do caminho da morte. Isto apenas aumentaria as suas hipóteses de ganhar vida, tornando desvantajoso para Deus aprofundar o seu controle sobre ela. E independentemente de Klein estar feliz com isso acontecer ou não,
Já que a deusa da noite eterna designou Brian para ele, ele teve que tomar tais providências. Patrick Brian não teve dúvidas quanto à sua explicação, porque a morte tinha de fato acordado, e os rituais de despertar eram, em essência, uma forma de perturbação. Este imortal pensou antes de perguntar: Excelência, o que devemos fazer a seguir? Klein sorriu com aprovação. Continue buscando pistas sobre coisas que Deus deixou para trás. Isso ajudará na sua recuperação. Ao dizer isso, Klein originalmente fez um segundo pedido, mas estava preocupado porque havia poucas pistas sobre isso, possibilitando que os membros do episcopado luminoso provocassem problemas sem nada a ser feito. Ele acrescentou: além disso, promova a leitura para todos ao seu redor e seus subordinados, seja na fábrica de roupas ou em outro lugar. Estabeleça escolas noturnas ou aulas de aprendizagem. Deixe as pessoas ao seu redor se libertarem da ignorância e da selvageria. Para torná-lo mais convincente, Klein estendeu a mão direita e pressionou-a contra o peito. Com uma piedade anormal, ele começou a pregar: Deus disse que é preciso entender a crença para acreditar. Deus disse que para aqueles que estão perdidos, é preciso primeiro fortalecer o corpo e armar o cérebro. Isso ocorre porque no seu reino não há ignorância e selvageria. Patrick Brian não duvidou das palavras de Duane Dantes, nem achou estranho que tais registros não fossem encontrados na Bíblia do Episcopado Luminoso. Isso porque essa pessoa diante dele era o abençoado de Deus, um representante nomeado por Deus. Ele assentiu sinceramente: vou ouvir os ensinamentos de Deus. Que todo espírito ganhe a vida eterna no reino de Deus. Ao dizer isso, ele usou o gesto de oração que a facção morte artificial do episcopado luminoso usava. Era levantar ambas as mãos, os polegares voltados um para o outro enquanto ele os segurava na testa. Na teoria do misticismo, este era o núcleo do submundo contido em cada porteiro. Representava a posição da morte. Klein retornou com o mesmo gesto e palavras antes de dizer: em segundo lugar, as ordens do continente sul, não importa de quem venham, devem ser entregues a mim primeiro. Elas só podem ser feitas depois que eu der permissão. Se nenhuma permissão for dada, você não deverá fazer isso em particular. Você só pode responder com base no que eu digo. Isso porque ele estava preocupado que Reiter, o anjo do domínio da morte, ainda permanecesse fervoroso com o plano da morte artificial, ocasionalmente instruindo Brian e os outros a fazerem novas tentativas. Enquanto isso, ele também tinha que garantir que Reiter e os outros dois santos não notassem nada de errado antes que a deusa ganhasse um controle mais profundo sobre a singularidade do caminho da morte. Ele precisava impedi-los de fazer algo excessivo. Brian não teve objeções sobre este assunto. Sim, Excelência. Depois de dar instruções sobre os dois assuntos mais importantes, Klein manteve a mesma expressão, mas interiormente sentiu-se aliviado. Ele disse depois de alguma deliberação: terceiro, a menos que seja convocado por mim, não me procure. Nossas comunicações habituais serão realizadas através de mensageiros. Como você sabe, existem muitas existências no mundo que não desejam ver Deus retornar. Patrick Brian assentiu pesadamente. Eu entendo. O encantamento de invocação do meu mensageiro é espírito vagando pelo mundo, criatura absolutamente amigável, companheiro de contrato de Patrick Brian. Na verdade, é impossível para um semideus do caminho da morte não ter um mensageiro. Normalmente, os Beyonders da sequência 6 deste caminho deveriam ter um. Klein não hesitou ao responder em um tom sem pressa. Lembre-se, o encantamento de invocação de minha mensageira é o espírito que vagueia pelo infundado, a criatura amigável que pode ser contratada, o mensageiro que pertence a German Sparrow. Ah,
seja recebendo ou enviando correspondência, uma moeda de ouro precisa ser paga para concluir a transação. Klein revelou deliberadamente que German Sparrow e Duane Dantes eram o mesmo, a fim de determinar a reação de Brian. German Sparrow, Patrick Brian repetiu o nome perplexo antes de chegar a um estado de esclarecimento. Ele exclamou com agradável surpresa: Excelência, cônsul da morte? Felizmente, embora seja um subproduto de um ritual e seja fervorosamente zeloso, ele tem inteligência normal. Ele pode buscar informações conscientemente e fazer uma análise. Klein exalou aliviado e respondeu com um sorriso: Eu não sou ele. Ele é meu professor. Brian acenou com a cabeça pensativo, acreditando que havia entendido completamente todo o assunto. Klein adivinhou seus pensamentos, mas ignorou. Cruzando a perna direita, ele colocou as duas mãos no joelho e perguntou: O que você sabe sobre as outras facções do episcopado luminoso? Patrick Brian sentou-se novamente e disse: A facção mais forte do episcopado luminoso é a facção da família real. Tendo os descendentes de Deus como núcleo, eles estabeleceram muitas organizações. A líder deles é atualmente uma descendente com uma linhagem relativamente fraca. O nome dela é Cia Palenque Eggers. Ela pode ser um anjo ou empunhar uma importante relíquia de Deus. Ela se autodenomina Imperatriz Branca Pálida. Além dela, a facção da família real tinha outros 5 apóstolos santos. Alguns deles são verdadeiros semideuses, enquanto outros dependem de artefatos selados. Além da facção da família real e de nós, as outras facções são relativamente mais fracas. Os principais são a facção Repouso e a facção Submundo. Somente trabalhando juntos eles têm 3 Beyonders poderosos que são equivalentes aos Santos Apóstolos. Depois que Brian terminou, Klein assentiu indiscernivelmente. Por hoje é isso. Se houver alguma coisa no futuro, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Sim, Excelência. Patrick Brian levantou-se e fez uma reverência antes de sair da sala. A porta se abriu silenciosamente enquanto a figura lá fora se esgueirava para as sombras e desaparecia com o vento frio. Depois que tudo se acalmou, Klein olhou para a porta que havia fechado. Foi até a janela, fechou as cortinas e olhou para a rua. Havia algumas carruagens lá em algum momento. Cada uma tinha 2 lanternas penduradas na frente. Suas luzes eram anormalmente brancas com um toque de verde escuro. Elas iluminaram os arredores. Pessoas quase transparentes cercavam esta cena embaçada. Elas usavam roupas ilusórias que pareciam trajes formais, fazendo-as parecer bastante formais. Depois que Patrick Brian pousou no ar e retornou, as figuras se curvaram e seguiram atentamente o semideus e o espírito ao lado dele nas carruagens quase invisíveis. Então, navegaram para longe. A luz branca pálida com tons de verde escuro ficou fraca e finalmente desapareceu na escuridão como se nunca tivesse chegado. Klein desviou o olhar e murmurou para si mesmo com uma expressão solene. Embora a revelação recebida por Patrick Brian decorra das considerações da deusa, tenho uma sensação incômoda de que há algo sombrio e sinistro prestes a estourar em Backlund, ou mesmo em todo o mundo. Eu me pergunto quando isso vai estourar. Com isso em mente, Klein não demorou um segundo. Ele imediatamente contatou a demônia Trice para confirmar que nada de anormal havia acontecido com ela. Ponto.